A paz do Senhor, cada um dos irmãos. É um privilégio estar aqui no 18º Proclama. Apóstolo Cleiton, muito obrigado pelo convite. Obrigado. É um privilégio estar na abertura do Proclama. Que honra, que honra. Não sei se eu estou tão à altura, né? Se os irmãos gostarem dos testemunhos, da pregação, é Deus. Se não gostarem, prazer, sou o Victor. Sou eu mesmo. Irmãos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Ministério Internacional Torre Forte. Essa igreja eu considero minha família aqui na capital paulista. Eu tive um momento com o apóstolo Cleiton antes do café da manhã, e foram minutos assim de conversa que me edificaram demais. E quando eu estava no começo do meu ministério, quando Deus me deu o chamado missionário, eu fui para Anápolis, no Goiás, saí do interior de São Paulo, fui para lá servir ao Senhor, sem saber como ia ser, o que iria acontecer na minha carreira ministerial, na minha vida ministerial. Eu tive o privilégio de conhecer a irmã Etienne, e a irmã Etienne me apresentou essa família que me abraçou de uma forma e caminha comigo. Eu lembro de um mês que eu estava orando, muito preocupado, não é porque a gente é missionário que a gente não se preocupa. Confio no Senhor, mas me reservo no direito de me desesperar às vezes. Eu sei que isso é errado, mas somos humanos. E essa igreja foi resposta de Deus. No momento que eu fiz uma oração, Deus respondeu através dessa igreja. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Obrigado mesmo. Irmãos, após o culto, um pouquinho mais tarde eu vou estar ali na frente com esse aviãozinho. É bonito? Ok. Esse aviãozinho, quanto custa? Muita gente me perguntou. Quanto custou o aviãozinho? Irmãos, um presente que eu gostaria de dar para vocês. Mas eu só tenho 40, então vou dar um por família. Aí corra lá na frente para conversar comigo, para a gente poder dar um abraço, dizer muito obrigado. E eu trouxe um aviãozinho para dar de presente. Uma vez me perguntaram, não, eu vou orar. Quero um aviãozinho para orar. Irmão, não olhe pelo aviãozinho. É um objeto decorativo. Os irmãos podem colocar ele na mesa, mas se ver e lembrar de orar pelo meu ministério, lembrar de orar por Asas de Socorro, eu agradeço, mas é um objeto decorativo que eu gostaria de dar de presente para cada família e falar muito obrigado. Corra que só tem 40 unidades. Então os primeiros 40 ganham. Quem aqui conhece a Asas de Socorro? Levanta a mão. Glória a Deus, que bênção. Então, essa parte eu vou passar até mais rápido da apresentação, mas a Asas de Socorro esse ano faz 70 anos levando o Evangelho de Cristo no interior. Eu gosto de brincar que quando Santos Dumont criou o avião, ele não sabia, mas ele estava criando um instrumento para levar o Evangelho. E glória a Deus por isso. São 70 anos levando missionários, bíblias, levando voluntários da saúde, levando os mais diversos suprimentos para o meio da Amazônia do Novo Testamento, para os Pacas Novos. Foram quase 60 anos de trabalho de tradução e eu tive o privilégio de participar de um dos voos de entrega do Novo Testamento. Então entre no nosso site asassocorro.org.br e lá vai ter esse voo, se até o final da pregação estiver disponível, podemos passar. Você também pode participar de qualquer das formas de contribuir, de ajudar a Asas de Socorro. Você pode orar por nós, é muito importante. Eu preciso do joelho da igreja dobrado em oração ao Senhor, pedindo
o socorro de Deus e ajuda para levar o Evangelho, você pode contribuir e também você pode ir. Às vezes o Socorro tem uma agenda de viagens missionárias que é feita em um parque clínica, que você pode se voluntariar e participar de uma viagem missionária saindo lá de Manaus. Quem quiser qualquer informação de como se envolver de alguma forma com a Asa de Socorro, eu vou estar ali atrás para tirar todas as dúvidas, explicar um pouquinho melhor sobre a missão. Depois do culto, vamos conversar, pega o aviãozinho de presente, que a gente pode conversar um pouquinho mais. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Mateus 5, 14, 15 e 16. Se coloquem de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler juntos a palavra de Deus. Eu vou só puxar o início e os irmãos continuem lendo na voz mais alta que os irmãos conseguirem. Amém? Vós sois Amém? Pode se assentar, irmãos. O que nós somos? Não ouvi. Luz. Irmãos, alguém conhece uma luz tímida? Uma luz que fala, não, eu não quero aparecer muito, vou ficar aqui escondido. Um ambiente escuro, vocês já viram uma luz envergonhada que se escondesse? Não, a luz brilha. A luz domina o ambiente, a luz se mostra, a luz todos veem. Uma cidade no alto da montanha, todos veem essa cidade. Você se aproximando de Brasília, do Planalto Central, a uma distância considerável, você já vê as luzes de Brasília. Eu cito esse exemplo porque é um trajeto que eu faço sempre para buscar alguém lá em Brasília, que é a missão, alguma coisa assim. Então, irmãos, uma cidade, uma luz, ela aparece, ela não é envergonhada, ela não é aquele agente secreto. Eu tive o privilégio e a oportunidade de representar a Asa Socorro em muitas reuniões com autoridades. Autoridades do Brasil, autoridades do mundo. Uma coisa me marcou muito. Como tem crente no meio das autoridades. Como tem crentes em posições de autoridade. Eu até brincava falando, irmãos, então vamos brilhar. Vamos brilhar onde você estiver. Nós estamos em todos os lugares. Cristãos estão em todos os lugares. Mas muitas vezes a gente quer ser um cristão tímido. Um cristão que não brilha. Um cristão que, não, eu faço a minha parte, eu estou no culto, eu oro, mas Deus nos chamou para ser luz, para brilhar onde for. Sabe, no seu trabalho, Deus quer que você brilhe lá. Nós temos que ser aquela pessoa que todo mundo fala, tem uma coisa diferente nele ou nela, o que é? É o brilho de Jesus. Nós devemos brilhar aonde nós vamos. Nós não devemos ser tímidos. Por que aqui os agentes do inimigo brilham, se mostram, fazem barulho, e o cristão não? Por que aquele que não conhece a Deus, todo mundo sabe onde chega, mas nós somos tímidos, nós não temos coragem? Você é missionário. Não é porque o Victor teve um chamado, saiu do interior de São Paulo,
foi para o Centro-Oeste, entrou numa agência missionária, fez um processo de candidatura, enviado por várias igrejas. O Victor é missionário, eu não. Não, você é missionário. Charles Spurgeon tem uma citação muito linda que se diz: todo cristão é um missionário ou um impostor. Eu já ouvi alguma vez alguém dizendo: se você não é missionário, você é um campo missionário. Você é alguém que precisa ouvir a palavra. Irmãos, você é missionário na sua escola, no seu trabalho, onde você for, você é missionário. Nós temos que ter coragem de se colocar como luz. É a luz que atrai um monte de problemas, sim. Poxa, se a luz ficar apagada, não vem bichinho nenhum. O bichinho representa o problema. Mas se liga a luz, aparece, atrai. Mas você é luz, você não pode ficar apagado. Eu sei que eu estou falando aqui com muitas luzes que brilham. Então, receba essa palavra como encorajamento para continuar brilhando e tendo coragem. Eu tenho o privilégio de ser cercado por pessoas com testemunhas maravilhosas. E eu mandei uma mensagem para um amigo meu antes de ontem, e falei: Deus colocou no meu coração de contar o testemunho da sua família, eu posso? Ele falou: fique à vontade. Dois jovens se casaram, suíços, moravam numa cidade maravilhosa. Quando meu amigo mostra as fotos da cidade dos pais, de onde os pais vieram, é algo que parece filme, de tão lindo que é. Eles, recém-casados, falaram: nós vamos para o meio da Amazônia pregar o Evangelho. Tudo que eu tenho, abro mão. Com coragem, aqueles jovens vieram para o Brasil e começaram a pregar o Evangelho. Eles traduziram a palavra de Deus para os Macunadubs. Eles construíram um idioma escrito, alfabetizaram aqueles irmãos indígenas. Eles fizeram um trabalho lindo de preservação da língua, preservação da cultura e também, principalmente, pregação do Evangelho. Formou igrejas, formou uma escola entre aqueles irmãos. Por quê? Porque aqueles dois jovens tiveram coragem de vir e fazer a palavra de Deus, o que Deus mandou. Eles tiveram alguns filhos, 3 filhos na verdade, e essas crianças se apaixonaram por avião, porque eles pegavam um aviãozinho, se eu não me engano aquele ali, da foto, e voltava da cidade, da base, ia para onde eles serviam e ficava nesse trabalho. E aquelas crianças foram crescendo, voando naquele avião e se apaixonando por aviação. Até que um dia, o filho mais velho, Diego, ele toma a decisão de ser piloto de avião e começou a trabalhar numa escola com foco em aviação missionária. Ele era um instrutor de voo de aviação missionária, treinando novos pilotos para ir para a missão. Esse casal teve coragem de entregar o seu primeiro filho para Cristo, para a obra do Senhor, e esse jovem começou a ensinar novos pilotos missionários. Glória a Deus, irmãos. Essa coragem nos inspira. Um dia Deus abençoou esse jovem Diego, sua esposa, descobriram que ela estava grávida. E naquela semana eu imagino ele preparando o avião, falando para o aluno: eu tenho o privilégio de ser instrutor de voo e ensinar também, dar instrução de voo para os novos missionários. E a gente sempre conversa, fala das nossas expectativas para os alunos falam para a gente. Então eu imagino a cena, ele preparando o avião, preparando a documentação, tudo, e falando: nossa, amanhã eu vou descobrir se é menino ou menina. Olha que bênção aquela felicidade, aquele momento feliz. Irmãos, naquele dia, aquele avião decolou, mas aquele avião não pousou. Aquele jovem não sabe
se ia ter um filho ou uma filha. Não soube. Foi atingido por pássaros, ele e o aluno perderam a vida. Rodolfo e Beatriz, aqueles dois jovens que abandonaram tudo lá na Europa, na Suíça, vieram para o Brasil, tiveram coragem de entregar o seu primeiro filho para a aviação missionária e também entregou tudo que eles tinham. Deus levou. Um tempo depois, o Rafael, segundo, terceiro filho do casal, um grande amigo meu, virou para os pais e falou: mãe, pai, eu tenho que continuar o chamado do meu irmão. Eu quero ser piloto missionário. Você teria coragem de entregar o seu segundo filho? Difícil, não? Eu perguntei para o Rafael, falei: Rafael, o que os seus pais falaram? Eles falaram que era uma decisão pesada, mas se aquilo era a vontade do Senhor, se era o Espírito Santo guiando, eles teriam coragem e entregaram o segundo filho. E Rafael, ele está hoje terminando o treinamento dele para ser piloto missionário para a glória de Deus. Irmãos, Rodolfo e Beatriz Sen nos mostra algo de coragem, algo como enfrentar as adversidades. Eu acredito que não tem adversidade mais difícil do que perder um filho, irmãos. Eu acredito que não tenha. E eles nos demonstraram coragem. Coragem. Uma pregação que eu assisti, Rodolfo Sen, missionário Rodolfo Sen, ele tinha uma corda que se arrastava ao longo da igreja, assim. E na ponta da corda uma pontinha vermelha. E ele falou: os irmãos veem o fim da corda? A gente não, nós não estamos vendo. Os irmãos veem a pontinha vermelha? Sim, vemos. Falou: aqui está na pontinha vermelha a vida terrena. Passageiro, começo, meio, fim, todo mundo vê. A eternidade, a gente não consegue ver. Isso nos demonstra um homem de oração, um homem de coragem. A aviação missionária na América do Sul foi escrita por homens de coragem. A história de Nate Sant, um piloto que voava o seu pequeno avião amarelo, alcançando o povo Auca, que não tinha contato com o Evangelho, e ele saiu para esse voo. Antes disso, ele falou para sua esposa, Marge, acho que ele... Vamos trazer para os dias de hoje, para os irmãos entenderem. Ele deve ter falado: amor, eu vou fazer esse voo, quando dá 5 horas, manda um zap para mim, para eu falar que está tudo bem. Ele falou: chama eu no rádio do avião, 5 horas eu vou responder, falar que está tudo bem, falar o horário que nós vamos decolar no dia seguinte, tudo. A Marge mandou esse zap, chamou no rádio e não respondeu. 6 horas ela tentou de novo, 7 horas ela tentou de novo, 8 horas ela tentou de novo. Poucos dias depois, ela soube da história de 5 corpos que foram encontrados boiando ali naquele rio abaixo. Aquela mulher e aquele homem tiveram coragem de entregar sua vida para serem missionários na aviação missionária. E passaram por uma adversidade com coragem. Ela perdeu seu marido. Ele tinha 2 filhos que perderam o pai. Marge volta para sua casa, volta para sua terra, e um tempo depois o Espírito Santo incomoda ela, falando: o serviço não terminou, volta lá e alcança aquele povo. Aquela mulher teve coragem, elas voltaram e alcançaram para a glória de Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Por causa de homens e mulheres de coragem, o Evangelho está sendo proclamado. Por causa de homens e mulheres de coragem, povos distantes conhecem o amor de Deus. Irmãos, aquele povo Auca conheceu a Cristo, formou uma igreja e um tempo depois já tinha pastores daquele povo Auca.
Os filhos de Neide e de Marge atingiram a idade de se batizarem. Eles falaram: nós queremos nos batizar na praia onde apareceu os meus pais, onde os nossos pais foram mortos, onde o nosso pai foi morto. E eles se batizaram ali. Só que antes de batizar, quem os batizou foi um pastor daquele povo, um pastor formado por aquele povo. Esse pastor falou: eu preciso falar uma coisa antes de te batizar. Quem matou seu pai fui eu. E foi esse pastor que batizou os filhos de quem antes ele havia tirado a vida. Irmãos, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho muda as coisas, ele muda aonde tinha pecado, a graça, onde tinha perdição, a Cristo, a luz, a aquilo que traz vida. E aquele irmão foi transformado pelo Senhor e foi instrumento de Deus para batizar os filhos daquele missionário. Glória a Deus por isso. Por isso que eu falo, o seu amigo você deve trazer para a igreja. O seu inimigo, aí que você deve trazer para a igreja, porque você ganha um irmão e ganha um amigo. Aquela pessoa que está tirando a sua paz, aquela pessoa é um campo missionário para você. Aquela pessoa que está tirando a sua paz é um campo missionário para você pregar. Porque Deus tem grandes coisas na vida daquele que agora é seu amigo, é seu inimigo. Amém, irmãos? Hebreus 11, 33 a 38 conta a história de homens e mulheres de coragem. Hebreus 11 todo conta a história. No versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fogo os exércitos de estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios, açoutes, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Irmãos, tem que ter coragem para ser luz, tem que ter coragem para brilhar. Mas lembra, é só uma pontinha vermelha, é só um tempo que vai passar, vai acabar, irmãos, vai acabar, mas você tem toda a eternidade com Cristo. Irmã, você tem toda a eternidade com Cristo. Irmão, você tem toda a eternidade com Cristo. Cristo, o Deus a quem servimos, soberano sobre todas as coisas, Ele é muito maior, muito superior de tudo que nós podemos imaginar. Se a gente entendesse um pouquinho, a gente veria que o nosso problema não é nada, que o que passamos não é nada. É igual muitas vezes nós reclamamos de uma afta. Mas perto do que Deus tem, vale a pena reclamar de uma coisa tão simples quanto uma ferida. Às vezes muita gente reclama de uma doença terminal, muito mais difícil. Mas não é nada. Quem aqui ficaria chateado de perder R$10 na rua? Mas Deus te deu tua casa, Deus te deu teu carro, Deus te deu tudo. R$10 não é nada. Coloque em perspectiva a eternidade. Então, o sofrimento de agora não é nada.
Eu gosto do pastor Carlos, diretor da Missão Kaiowá, uma vez falando com ele. Falei, pastor, e agora? Será que viveremos a geração que será presa pelo Evangelho, por pregar o Evangelho? Será que seremos perseguidos até ir para a prisão? Pastor Carlos, ele é um homem de Deus, assim, numa calma muito grande, virou e falou, Victor, que privilégio ser preso pelo Evangelho. Olha que honra! Ser preso por pregar a palavra de Deus, irmãos. Olha a honra, olha que privilégio, olha que maravilhoso. Essa simplicidade e essa felicidade em ser perseguido pelo Evangelho me mostra homens e mulheres de coragem. Tem um livro que conta a história do piloto missionário Nate Sand, que eu falei agora há pouco, aquele que os filhos foram batizados pelo homem que o matou. E logo no final do livro tem uma frase que me impacta muito, irmãos. A frase é da Marge, esposa do Nate Sand. E ela falou, quem somos nós, dizia Marge, naqueles dias dolorosos, para escolher se Ele, Deus, nos usará na vida ou na morte. Precisa ter coragem para falar isso, irmãos. Precisa ter muita coragem para falar isso. Olha o momento que essa mulher falou. Naqueles dias dolorosos. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mês passado, eu estava num voo, voltando para Anápolis, e veio uma tempestade. E se levantou o paredão da tempestade na minha frente. E ali, todo o planejamento, um piloto vai falando, eu tenho essa margem de segurança para seguir, e essa margem eu não posso passar. Então, analisando qual aeroporto eu posso pousar, quando eu devo voltar, o que eu devo fazer. A aviação tem essa questão de segurança, mas isso não nos impede de ter medo quando vai chegando perto da margem de segurança. E nesse voo, não passei da margem de segurança, mas quanto mais eu me aproximava, mais ia ficando preocupado, mais tinha nervosismo. Falei, tudo bem, estava seguro, mas a gente tem medo, porque a gente é homem, a gente é falho. Irmãos, eu sou muito pequeno mesmo, e vendo que Deus coloca certas responsabilidades na minha vida, eu falo, Deus, como? E às vezes dá medo, mas Deus me lembra que eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem, mesmo com medo, em enfrentar. Vamos lá. Irmãos, se ergueu uma tempestade na direita, uma tempestade na esquerda e só um corredorzinho no meio para passar. E eu ali fazendo conta para ver se eu não ia passar essa margem de segurança, falando com a coordenação em solo, falando com o controle de tráfego aéreo. Irmãos, passamos. E quando passamos, o corredor se fechou. Mantemos a segurança em toda a operação. Não fugimos da segurança de jeito nenhum. Mas estava no meio da tempestade. No meio das tempestades. No meio não pode entrar mesmo, mas no meio das tempestades. E tinha uma mão segurando ali. Por mais que nós mantemos uma segurança técnica, a mão de Deus ia lá, segurando aquele corredor até passar.
E foi onde passamos. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. É muito bom estar aqui. Sabe para quem Deus falou muito hoje? Aqui. Deus falou com você? Glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma oração e eu quero te desafiar. Você não precisa levantar se não quiser. Você não precisa fazer esse compromisso se não quiser. Inclusive, eu vou fechar o olho para não ver quem fez o compromisso. E eu peço que você feche o olho também para não ver se o irmão do seu lado fez ou não. Se Deus falou na sua vida essa manhã e você decidiu que você precisa ser mais corajoso e você vai ser corajoso e enfrentar a tempestade à sua frente, quando eu começar a orar, se coloque de pé. Peço que fique de olho fechado para não ver quem é o irmão que fez isso. É entre você e Deus. Importante, ninguém precisa ficar de pé. Mas se ficar, você está fazendo um compromisso diante de Deus. O que nós somos, irmãos? Luz. Começar a orar. Se Deus falou no seu coração, se levanta. Eterno Pai, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és Deus sobre toda a terra, ó Pai. Abençoe essa igreja, abençoe esses irmãos, ó Pai querido. Abençoe essa família aqui em São Paulo, abençoe a vida de cada um, ó Pai. Enche com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para serem luz por onde eles forem, para a Sua glória, ó Pai querido. Abençoe essa igreja, ó Pai, e nos ajude a ter coragem por onde nós formos, ó Pai querido, coragem para viver o Evangelho, coragem para ser luz, ó Pai querido, coragem para entregarmos tudo ao Senhor, ó Deus. Tua é a honra, é a glória e é o louvor, ó Pai querido. Pedimos, ó Deus, use as nossas vidas para a honra e para a glória do Seu nome. Use as nossas vidas, ó Pai querido, para alcançar milhares, ó Pai querido. Centenas, ó Pai querido, dezenas, ó Pai querido, mas se o Senhor quiser usar as nossas vidas para alcançar só uma pessoa, ó Pai querido, seja feita a Sua vontade, ó Pai querido, mas use as nossas vidas com coragem, ó Pai querido. Louvado sejas o Teu nome acima de todas as coisas. Tua é a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.